de número 4. Vamos ler alguns versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Quantos irmãos localiza, quero ser grato a Deus, louvá-lo por mais essa oportunidade de poder retornar a esta casa. Deus é bom, em todo o tempo Deus, Ele é bom. É uma campanha de avivamento. Deus me deu um tema para nós ministrarmos dentro desta temática, que é avivamento de portas fechadas. Que Ele nos ajude a ministrar a sua bondosa palavra. Pastor Gessé, muito obrigado pelo convite, pelo carinho ao nosso ministério, à nossa família. Deus seja louvado pela vida do Senhor, sua casa, toda a sua família. Pastora Lília, Deus abençoe. Bruna, quase quebrou o negócio ali, você viu? Deus abençoe nossa irmã Bruna. Pastor Raimundo, prazer ladear ao Senhor aqui o altar. E toda essa igreja maravilhosa. Irmãos, alguns versículos que vai a nós trazermos aqui uma reflexão. Está escrito assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2 diz: e Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Por favor, toma os vossos assentos. A tradição judaica diz que quem escreve o primeiro e o segundo livro dos reis foi Jeremias. Alguns entendidos vão dizer que foi um grupo ou um conjunto de profetas, por volta do ano de 560 a 540 a.C., na Babilônia. Os irmãos observou que aqui tem um profeta em evidência. O seu ministério está em ascensão. O nome dele é Elias. Elias é aquele que vai entregar na mão de Eliseu uma grande responsabilidade. Se os irmãos observarem onde convi, o ministério de Elias não foi fácil. Teve que enfrentar um dos piores reis corruptos que Israel já teve, que foi Acabe e a sua mulher Jezabel. Mas eu queria que os irmãos se atentassem aqui. Essa transição de governo, esta mudança de governo profético, no capítulo 2, no versículo 1, diz que sucedeu que, levando o Senhor Elias num redemoinho, Elias partiu com Eliseu. Eu acho interessante é que a proposta dada aqui é a confiança de Deus na vida de um homem. Porque a Bíblia diz que ele teve esta confiança em estar ao lado de um servo de Deus. Eliseu não se apartou de Elias. Ele sabia que Deus havia de tomar ele sobre a vossa cabeça. Porque Deus já tinha falado isso. O Senhor já tinha dito isso para Elias. Mas a Bíblia diz que ele foi para Gilgal. E a Bíblia diz que Eliseu, indo a Gilgal, ele vai adjunto de Elias. Quando ele chega em Betel, era mais ou menos para haver uma separação. Só que a Bíblia diz que Eliseu é insistente e permanece ao lado de Elias. Quando ele vai para Jericó, ele está do lado de Elias. Quando Elias vai também atravessar o Jordão, Eliseu também está do seu lado. Eu já aprendo aqui uma lição. Esteja do lado de pessoas que tenham coisas boas para te oferecer. Caminhe com pessoas que tenham e que somem os mesmos propósitos. Te aparte de pessoas que não tragam para você Jesus. Some do radar de pessoas que apenas está ao seu lado para lhe diminuir, lhe afastar da presença do Senhor. Mas esteja do lado de pessoas que te aproxime de Deus, que te leve à comunhão com o Senhor, que te traga a intimidade com Deus.
Era assim a amizade de Elias com Eliseu. Aonde Elias foi, Eliseu estava indo também, porque sabia que um grande legado ele iria deixar. Observa que a Bíblia diz que quando o redemoinho veio, foi junto com uma carruagem. A carruagem que leva Elias ao céu é no fogo, oh glória. O ministério de Eliseu é forjado no fogo. O que eu acho interessante é que quando o profeta Elias pergunta para Eliseu o que ele queria, ele disse: peço-te porção dobrada do teu espírito, para poder dar continuidade, para poder prosseguir o mesmo caminho que Elias prosseguiu. Ele tinha que ter porção dobrada do Espírito. O que eu vim profetizar aqui nesta noite é que o Espírito Santo do Senhor lhe conceda a porção dobrada, para que você consiga vencer todas as dificuldades, as lutas. Nós sabemos que é os últimos dias da igreja aqui na terra. O inimigo tem se levantado com grande fúria. Grande fúria ele tem se levantado. Porém, a igreja do Senhor também está erguida no poder, na unção e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando eles atravessam o Jordão, Elias faz algo interessante. Ele pega a sua capa, ele fere o Jordão se abre. Confirmação do ministério de Elias. A Bíblia diz que quando ele está ao meio do rio Jordão, aí agora vem a carruagem de fogo e no redemoinho ele é levado aos céus. Quem está embaixo, posicionado, Eliseu. A porção dobrada agora vai recaindo sobre ele, e a capa é o símbolo da autoridade, o símbolo do exercício do ministério de Eliseu. Ele agora tem que retornar. O Jordão está fechado e agora ele vai fazer prova com Deus. Ele vai fazer prova com o Senhor, para que o mesmo Espírito que estava com Elias estivesse com ele. E assim foi feito. Quando ele pega a sua capa, que ele toca o Jordão se abre e ele retorna. Deus está falando comigo e com você. O Jordão vai se abrir. Você vai viver algo novo da parte de Deus. O que eu preciso saber é: você está preparado para uma grande reviravolta de Deus na tua vida? Eu vim como voz profética para te dizer nessa noite: vai ter mudança. Para Eliseu era um grande marco no seu ministério. Para mim e para você hoje é a confirmação de Deus na nossa casa, na nossa família, no ministério. É Deus dizendo: eu estou contigo e não abro mão. Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz que ele agora está voltando. O interessante é que eu acho que quando ele está retornando para Betel, as pessoas que olharam, que viram ele com a capa, a autoridade estava sobre ele. Muitas pessoas não vão entender o que Deus tem a fazer na sua vida. Muitas pessoas não vão compreender o mistério de Deus na tua vida, porque a Bíblia diz que ele está voltando agora para Betel. E agora vem um coro, e esse coro é de zombaria. Este cântico é um cântico de zombaria, porque a Bíblia diz no versículo de número 22 do capítulo 2: então subindo dali a Betel, e subindo pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Ele estava fazendo um cântico de zombaria, porque é mais ou menos assim: se ninguém faz, está tudo bem, obrigado, mas se Deus levantou para poder fazer,
pode ter certeza que vai ter pessoas para poder criticar, para poder murmurar, para poder dizer para que isso, para poder dizer não tem necessidade, mas só Deus e você sabe o preço que você paga. Só Deus e você sabe as madrugadas que você passa sem dormir, as noites que você se debruça na oração. Só Deus e você sabe o quanto tem sido difícil permanecer na presença do Senhor. Detalhe, sendo fiel a Deus, honrando a sua palavra para poder viver aquilo que Ele determinou. Então não se preocupa não, vão se levantar para poder zombar. Ele está subindo a Betel, Eliseu está indo para Betel. E quando aqueles homens começaram a fazer o cântico de zombaria, a Bíblia diz que Eliseu levantou a mão, e quando ele levantou a mão, ele rejeitou aquela palavra de zombaria. Quando ele levantou a mão, ele amaldiçoou. Ele estava dizendo: eu não aceito essas palavras, porque quem me ungiu foi Deus, quem me levantou foi Deus, quem te constituiu foi Deus, quem te separou foi Deus, quem cuida de você é Deus. Vou profetizar algo na Bíblia aqui, meu Deus do céu. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 17. Toda ferramenta, toda, eu estou dizendo toda, não é algumas, não é uma ou outra, toda ferramenta preparada contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus sonhos, contra os teus projetos, toda ferramenta preparada contra ti não vai ter prosperidade, meu Deus do céu, não vai ter prosperidade. E toda língua que se levante em juízo, eita glória, os linguarudos, fofoqueiros de plantão vai passar mal, porque toda língua que se levanta em juízo, tu a condenará. Por que, pregador? Porque essa é a herança do servo do Senhor. Oh meu Deus, oh meu Jesus Cristo, essa é a herança dos servos do Senhor. Eliseu sabia disso. Quando ele abriu a boca, ele tinha certeza do Deus a qual ele estava servindo. Primeiro, você precisa saber o Deus que você serve. Segundo, o seu posicionamento será o diferencial diante das situações. Quer ver coisa? Vão tentar parar você de todo jeito, vão tentar te anular, vão tentar te bloquear, vão tentar lhe excluir. Por quê, pregador? Pelo seu posicionamento, pelo aquilo que você não abre mão, por princípios e por valores. Eu estou pregando para uma igreja que guarda os bons costumes. Pastor Jessé, a igreja tem um modelo, a igreja tem um perfil, e nós não iremos nos curvar a essa geração de zombadores, que menospreza, que ridiculariza. Não se preocupa não, vou profetizar um negócio aqui sério na Bíblia. Para zombador Deus tem ursa para matar. Sim, porque a Bíblia diz que lá do bosque saiu 2 ursas e pegou os zombadores e arrebataram, arrancaram. E o caminho de Eliseu foi livre, foi limpo para ele exercer o seu ministério. Eliseu foi um profeta que teve o seu ministério de duração pouco mais de 50 anos. Teve um impacto muito grande perante a nação de Israel, Judá, Moabe e Síria. Era um profeta que cuidava, zelava pelaquilo que Deus mais prezava, que era a ordem, que era a decência e o pudor. E ele exerceu seu ministério com muita maestria. Se os irmãos observarem onde convir, a Bíblia diz que no capítulo 4 ele aparece aqui, porque uma mulher vai diante dele, e essa mulher vai o interrogá-lo. A interrogação dessa mulher é: o meu marido, o teu servo, morreu.
E agora a dívida ficou. Que dívida é essa? Por que ela está ademoestando o profeta de tal forma? Pastor Raimundo, essa mulher sabia. Ela tinha conhecimento de quem era Elias, de quem era agora o sucessor Eliseu. A tradição judaica diz que essa mulher, ela foi esposa de Obadias. Obadias aparece na Bíblia como o servo, o mordomo, na época do rei Acabe. Este mesmo homem era aquele que tomou uma iniciativa para o reino. Ele vai investir na obra do Senhor tudo quanto ele tinha. E a história diz, bíblica, que ele alimenta 100 profetas a pão e água, enquanto havia uma matança. Porque todos aqueles que profetizavam contra Acabe, todos aqueles que profetizavam contra Jezabel, estes eram mortos, lançados em calabouços, em cisternas. Porém, a Bíblia diz que Obadias vai alimentar 100 profetas. Oh, glórias a Deus! Isso vai ficar registrados nos anais da eternidade, a ponto que, quando a mulher vai interrogar a Eliseu, ela vai dizer: olha, o meu marido era servo. Oh, glória! Ela estava dizendo: o meu marido tinha ministério. Porque eu não consigo entender hoje esta meia dúzia, não é muito não, que pensa que ministério é ser servido. Mas é ao contrário, ministério é servir. Oh, glórias a Deus! Ministério é servir, ministério é estar a serviço do reino. E ela vai dizer: o meu marido, o teu servo, ele temia, servia ao Senhor com sua vida. Mas agora a situação é: os credores estão na porta batendo, tentando levar o que é mais precioso meu, sendo que um dia o meu marido serviu, sendo que um dia o meu marido esteve a serviço do reino. E a Bíblia diz que o profeta ouve tudo. E agora vem uma retórica. Ele vai perguntar: o que eu tenho que fazer sobre isso? Era mais ou menos assim: o que eu tenho a ver com essa situação? Ela poderia, se fosse os crentes do século 21, se o pastor Jessé fosse fazer o atendimento no gabinete, vou fazer uma forma alusiva aqui, e o irmão ou a irmã viesse com um problema, com a situação, e o pastor Jessé carinhosamente, que eu sei que ele é, falasse: mas e daí? Aonde é que eu me envolvo nisso? Ela poderia muito bem fazer uma recusa, ela poderia muito bem retrucar, ela poderia muito bem falar: mas tu não é profeta? Cadê o Deus que você serve? Mas a Bíblia diz que esta mulher entende que agora o particular é com ela e Deus. Tem coisa que o pastor vai orientar, tem coisa que o pastor vai orar, tem situações que ele vai até estender a mão, profetizar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o avivamento começa com as portas fechadas. O avivamento não começa necessariamente aqui na igreja. A igreja é consequência da sua entrega. O altar não deve nada a ninguém. Tudo que você deposita no altar, pastor Arília, o altar não deixa dívida. O altar é suplidor de todas as necessidades. O que eu vou fazer? Aí o profeta vai dizer: declara-me o que tu tens em casa. O profeta poderia dizer: mas e aí, está fazendo o que na igreja? O profeta poderia falar: mas e aí, o que é que você tem lá na congregação? O profeta vai dizer: declara-me o que tu tem em casa. Quer milagre? Começa em casa. Quer milagre? Vai colocando as coisas nos lugares em casa.
Oh meu Deus do céu, que eu vou profetizar aqui é um negócio sério. Recordo-me que o profeta Isaías, lá no capítulo 38, no primeiro versículo, a Bíblia diz que ele vai até o rei Ezequias e chega diante do rei Ezequias e diz: coloca a tua casa em ordem. Ele poderia profetizar e dizer: coloca teu reino em ordem. Ele poderia dizer: coloca todo o teu reinado em ordem. Mas o processo não começa fora, começa dentro. O avivamento genuíno não começa fora, começa dentro. E eu profetizo aqui de olhos abertos: vai começar dentro da sua casa. A mudança vai começar lá. Oh glória! A mudança, quem crê nesse negócio? A mudança vai começar lá. Se você crer no que eu estou pregando, o avivamento de Deus vai começar desde os netos, dos bisnetos, e vai vir para os filhos, e vai vir até o mais velho. Oh glória! Vai ter dias que não vai ser você que vai convidar ele para vir para a igreja, vai ser ele que vai perguntar: tem culto hoje? Tem culto hoje? O libaia de coma na canta, o labaia de caminho. Oh meu Deus do céu, vai ter um grande avivamento. Escuta, declara-me o que tu tem em casa. E ela vai dizer: a tua serva não tem nada, eu não tenho muita coisa em casa. O que eu tenho é apenas uma botija, e essa botija, o azeite já está se acabando. Oh glória! Quando o profeta identificou que essa mulher ainda tinha uma botija, ou seja, ela ainda guardava um pouquinho do costume, ou seja, ela tinha ainda um pouquinho de azeite. Era pouco, mas ela tinha. Eu estou pregando para você que não está com a botija tão cheia, que não está com a botija transbordando. Talvez você entrou aqui, como a pastora Lília já falou, você veio aqui se arrastando, você veio aqui talvez triste, cabisbaixa. Só Deus e você sabe o que você enfrenta, só Deus e você sabe o que você passa. Mas você veio com a botija, ainda que seja pouco o azeite. O profeta disse assim: ô mulher, faz o seguinte, já que você declarou que você já tem em casa, agora você vai para o lado de fora. Oh glória! Porque vai ser assim. O avivamento vai começar dentro, e depois, pregador, e depois vai vir para a vizinhança, porque a Bíblia diz que ela vai agora bater na porta dos seus vizinhos. Primeira lição que essa mulher teve, ela foi se aconselhar com quem tinha algo de Deus para poder passar. Não se aconselhe com qualquer um, se aconselhe com pessoas idôneas, pessoas que tenham caráter. Deixa eu falar uma coisa aqui para você: você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem um líder, você tem alguém que vai dar conselhos espirituais para crescimento, para a sua saúde espiritual. Não conte muitas coisas da sua vida para A, para B ou para C. Sabe qual é o nosso erro? É contar os nossos sonhos. Oh glória! Sabe qual é o nosso erro? É muitas das vezes conversar com pessoas que não nos entendem, que não falam a mesma língua. Não, esta mulher tomou uma atitude diferente. Ela foi diante de Eliseu e tomou conselhos com alguém que era honesto, que tinha sabedoria, que tinha vida com Deus. Segunda lição, ela declarou o que tinha em casa. Esta mulher é o reflexo daquela mãe que preza pelos seus filhos, que sabe o valor que tem uma família. Essa mulher é aquela que chora, que jejuma, que busca. Em ver o perigo na porta de casa, ela não vai cruzar os braços, ela vai tomar algumas atitudes. E quando ela declara, e quando ela diz que ainda que a botija esteja vazia, mas ainda
tem, mas ainda guarda, eita glória, mas ainda preserva. Eu vim pregar para você nessa noite que ainda guarda e preserva o pouco do azeite que tem. Eita. Segura. Terceira lição. Agora ela vai ter que sair porta a porta. O avivamento não vem fácil. O avivamento precisa ter uma busca incessante. Agora ela vai bater em cada porta. Aperta o cinto, porque agora nós iremos decolar na mensagem. A minha preocupação é: se eu sair na rua da minha casa e eu bater na porta, será que essa porta vai ser aberta para mim? E eu serei reconhecido como um servo de Deus? Ou será que quando eu bater na porta, vão identificar e vão dizer: não, ali eu conheço, ih, aquele crente ali é fofoqueiro. Ah, não, deixa eu ver quem é. Rapaz, ali, Deus é, mas vou até fechar a porta. A minha preocupação é: que tipo de avivamento nós estamos buscando? Avivamentos que pulamos, rodamos dentro da igreja, mas dentro de casa somos um terremoto, provocadores de escândalos, gritarias, algazarras, mau testemunho com a vizinhança. Eu não acredito nesse tipo de avivamento. Eu não creio nesse tipo de avivamento, onde aqui eu estou pulando, rodando, profetizando, mas quando eu chego na rua da minha casa, olham para mim e dizem: ali vem um caloteiro, compra e não paga, segura, vai apertar um pouco, mas não vai entrar no negócio aqui. Eu quero viver a essência do evangelho. Estava comentando esses dias com a minha esposa. Nós não somos tão velhos, mas a gente alcançou um pouquinho ainda da geração passada. Antes de ungir, consagrar um obreiro, o pastor, ele se incumbia de enviar uma equipe. Sabe os 12 espias que foi via terra? Era. Aí passava pela rua, encostava perto da casa do obreiro, para ver se não ouvia algumas panelas voando, para ver se o obreiro não gostava de dar uns karatê. Era assim, era assim, era assim. Tinha o crivo. Hoje, apadrinhamento. Hoje tem o nome já na lista, já não, passa esse nome aqui. Não procura saber o testemunho. Não precisa. Não, hoje não. Hoje o camarada, eu vou até calar minha boca, porque vai dar problema nesse negócio. Mas essa mulher vai sair. Em cada porta que ela batia, ela recebeu uma vasilha. Em cada porta que ela batia, ela recebeu uma vasilha. Eu estou pregando para você, que eu tenho certeza absoluta, aqui na Vila Nova Conquista é diferente o negócio. Eu estou pregando para um povo separado. Eu estou vendo essas mulheres de Deus aqui com os cabelinhos brancos. Cabelo branco não é a velhice, é experiência. Eu estou quase chegando lá. Está vendo as minhas mechas já? É experiência. É experiência com Deus. Ah, se os jovens soubessem preservar. Ah, se os jovens pudessem tomar conselhos com os mais velhos. Ah, se eles entendessem o que é experiência de um homem e de uma mulher de Deus que teve uma vida devota ao evangelho. Infelizmente essa geração, não vou dizer que é a pior geração, não. Eu ainda creio que a nossa geração será impactada, será tocada pelo Espírito Santo, e nós iremos viver um grande avivamento. Nós iremos ver, nós iremos entender que esse tipo está próximo. Ela pegou vasilhas, muitas vasilhas, e voltou para casa, ela e os seus filhos. Esses dias eu vi um pastor, agora recente, salvo engano, nós pregamos no setor 64, lá na Penha. E o pastor disse assim, admirado, ele falou admirado. Ele falou até com um certo espanto. Ele disse, meu Deus, como é lindo um pastor vir com a esposa e com os filhos. Eu
só não trago mais porque eu não tenho. Meu Deus, isso não é para se admirar. Todo pastor, todo pregador, o seu ministério é a sua família. Se ele disse isso com espanto, é porque há um costume de pastores, pregadores, desprezam as vossas famílias e saem sozinho. É perigoso. Essa mulher pegou os filhos, era viúva. Ela pegou os filhos e foi embora. Meus filhos nasceram praticamente na igreja, debaixo de banco, cadeirinha no chão, vigílias, viajam comigo. Só não vai quando não pode ir, quando é longe, quando a despesa é alta. Mas ainda assim eu faço de tudo para que esteja do meu lado. Essa mulher tem essa responsabilidade. Ela pega os filhos, vai pedir vasilhas. E quando volta, o que eu acho mais lindo, eu estou caminhando para finalizar. Ela apresenta ao profeta e diz aqui, ó, todas essas vasilhas. Só que o que eu acho interessante é que além das vasilhas, o profeta diz, faz o seguinte agora, pega teus filhos, pega a tua família, oh meu Deus, entra dentro do seu quarto, lacra a porta, porque o avivamento não vem de fora para dentro, ele vem de dentro. Olecaia, vaia, joqueplove, oh meu Deus, eita Deus! Aí eu fico no Mateus capítulo 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, entra nos teus aposentos, fecha a porta. Quarto fechado de crente aqui na terra é sinônimo de porta aberta no céu. No céu, no céu, no céu. Ora ao Pai. Só que tem um detalhe aqui: orar ao Pai que está em oculto. Pregador, eu não estou vendo Ele, mas Ele te vê. Ele está te vendo, minha santa. Ele está te vendo. Pastor, eu não estou vendo Ele, mas Ele te vê. Ele te vê. Ele te vê. Ele te vê. Ele manda eu te dizer nessa noite: eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Eu sei das tuas dores. Eu conheço as tuas aflições. Eu sou o provedor da tua casa. Eu sou o provedor da tua família. Ora. Orar é conversar com Ele. Orar é intimidade com Ele. Orar é comunhão com Ele. Ora o Pai que está em oculto. Mas o Pai que está em oculto, Ele te vê. Agora tem um detalhe: no quarto escuro ninguém te viu. As suas lágrimas ninguém viu, porque só Deus e você sabe. Às vezes está chorando por dentro, mas por fora tem que dar um sorriso. Porque você não quer transparecer, você não quer mostrar a fraqueza, você não quer mostrar o ponto vulnerável para o seu inimigo. Eu estou pregando para uma igreja que apanha, mas no outro dia se levanta, está com um sorriso no rosto e dizendo: glória a Deus. Oh meu, glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou pregando para você que já ouviu tanta coisa, tanta palavra que feriu, que machucou. Você está dizendo: Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Oh, glórias a Deus. Jó no capítulo 42, ele disse: eu bem sei, viu? Oh meu Deus do céu. Capítulo 42, versículo 2: eu bem sei. Eu conheço Ele. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Eu bem sei quem é Tu, meu Senhor, que pode todas as coisas e nenhum dos Teus planos
pode ser frustrado. Oh Deus do céu. Isaías capítulo 43 versículo 13. Antes, muito antes que houvesse o dia, Ele já é, Ele já é, e não há quem possa escapar das suas mãos, porque quando Ele opera, ninguém pode impedir o operar de Deus na tua vida. Então, pelo amor de Deus, minha santa, pelo amor de Deus, meu santo, levanta a tua cabeça. O que não te matou te fortaleceu e te deixou mais forte. Você está mais forte do que ontem. Não parece não, mas você está mais forte. O que eu acho interessante é que já no versículo 5 do capítulo 42, ele diz que com ouvidos, seus ouvidos ele ouviu, com ouvidos, meus ouvidos eu ouvi. Mas ele vai abrir a boca e vai dizer: agora os meus olhos te veem, os meus olhos te veem, os meus olhos te veem, os meus olhos te veem. Aí Mateus vai terminar o versículo dizendo: o Deus que te viu no oculto, agora vai te recompensar em público. Eita, não te viram chorando, não te viram gemendo, não te viram no quarto frio, escuro e solitário, verdade, mas agora, quando olhar para você que vê a tua bênção, vão dizer: como pode? Como pode? Como pode? Como pode? E você vai abrir a boca e vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Lucas capítulo 1 versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Ela entrou no quarto, fechou a porta, e a Bíblia diz que ela pegou a botija de azeite. Só tinha um cochitinho. Oh Deus, o que você precisa não está fora, está dentro. Oh Deus, obrigado Jesus. Ela poderia pedir ao profeta: manda o azeite de fora. Tem um adágio, um ditado popular, acho que é lá do meu interior, sou baiano, lá no meu interior da Bahia, diz assim: santo de casa não faz milagre. É verdade, porque o único que faz milagre é Lebaia, Renaia, Hulacan. Ei, pastor Raimundo, hein? Oh meu Deus do céu! Ele vai fazer o milagre. Vão ficar espantados, viu? Vão ficar espantados com o que Deus vai fazer. Vão ficar espantados. Meu Deus. Escuta para nós ir embora. Aleluia. Ela pegou o azeite e começou a deitar o azeite sobre as vasilhas. O azeite começou a aparecer, começou a se multiplicar. Eu estou falando é de azeite. O azeite é o alimento. Em 1 Reis capítulo 17 versículo 12, era usado para fazer o pão. O que estava acontecendo na casa dela era a multiplicação do pão. Era Jeová dizendo: a partir de hoje vai ter para dar. Prepara, porque vai ter que se sentar na mesa e comer do bolo. Ô minha santa, prepara o bolo de milho e o café para o culto de ação de graça. Você crê? Pode preparar, pode preparar. E detalhe, ninguém vai receber visitantes, perdão da palavra, vou ser bem objetivo, descabelado ou descabelada. Não, porque o azeite também representa o cosmético. Você sabia que nos tempos bíblicos o azeite
representava também os cosméticos. Se os irmãos observarem onde convir, no capítulo de número 12, versículo 20 de 2 Samuel, no 14, 20, Ruth 3:3, o azeite era usado de forma de cosmético. Sabe como as mulheres ajeitavam o cabelo e tiravam as impurezas? Pegava o azeite, esfregava na mão e passava assim, ó. Aí depois vinha com o pente, penteava. Eita, parecia que dava uma chapinha. Hoje é o silicone, né? As irmãs usam um negócio de silicone que passa, fica brilhoso. Mas na época era o azeite. Limpava todas as impurezas. Não tinha shampoo, né? Não tinha shampoo. Como é que as mulheres se viravam naquela época? As mulheres usavam o azeite. Você sabia que o azeite usava também para poder limpar os olhos? Pegava o azeite, colocava em um ísopo, passava nos olhos e fazia uma higiene dos olhos, limpava os olhos. Fazia também uma higiene da boca. Eu vou profetizar um negócio aqui do céu. Tem uma meia dúzia aí que fica com os olhos desse tamanho, minha pastora Lília, ó. Os olhos desse tamanho de coruja, assim, ó, arregalado, lhe medindo de cima e de baixo. O que você fala, o que você veste, o que você posta na rede social, fica assim, ó, com o olho seco, Bruno, ó, de coruja. Deixa eu ver ela. Ah, tá de batom. Não. Ah, pintou a unha.